Antes mesmo da pandemia, o Brasil já era o primeiro com pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo todo e o quinto em quantidade de pessoas diagnosticadas com depressão. Eu sou a Jéssica Barbosa do Conta Comigo. Tudo bem com você? Nós sabemos que tanto mente como corpo estão interligados. Eles funcionam em conjunto e o que afeta o nosso corpo afeta também a nossa mente e o que afeta a nossa mente, consequentemente, também afeta o nosso corpo. Junto com essa informação, nós sabemos que o estresse também já é considerado uma doença psicológica e que com o contínuo estresse nós também podemos desenvolver outras doenças psicológicas como também doenças físicas, tendo aí as doenças psicossomáticas. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui na descrição. Ela foi realizada no terceiro mês de pandemia e foi divulgada lá no final de 2020, comecinho de 2021, feita com 3.223 adultos entre 18 e 80 anos. Diz que entre essas pessoas, que na maioria têm ensino superior ou pós-graduação e estão mais localizadas no estado de São Paulo, apesar de ter sido uma pesquisa feita a nível nacional, a maioria das pessoas possuem essas características em comum. Então, dentro dessa pesquisa, 60% das pessoas relataram estar sentindo estresse. Essa pesquisa veio para ajudar a entender melhor como a população brasileira estava se sentindo e também para ajudar com tomadas de decisão referentes a essa situação. O estresse, ele ocorre por conta de alguma necessidade de adaptação, geralmente ao ambiente. Então pode ser que seja a uma ameaça, por exemplo, né, uma necessidade de sobrevivência real, ou não, pode ser apenas fruto da nossa imaginação. Então, o estresse é o que a gente sente quando a gente precisa se adaptar a algo ou a gente precisa se defender de algo. Por isso, é algo natural e muito importante. Afinal, a gente vai precisar ter essa reação no nosso organismo se algum estímulo, alguma ameaça realmente acontecer. Mas o estresse, ele não pode ser muito constante. Ele não pode ser algo que a gente não consiga se adaptar, porque daí sim vai desencadear essas outras doenças, psíquicas ou físicas mesmo. Então, mudanças muito bruscas, muito rápidas, tendem a gerar um maior estresse por conta de não dar um tempo mais adequado para a adaptação necessária. Por exemplo, no caso da pandemia, as pessoas precisaram se adaptar a essa ameaça e nova forma de enfrentamento, mesmo sem saber realmente como a gente ia enfrentar essa pandemia. Então, inclusive, de pandemias anteriores, os especialistas, né, os estudiosos nessa área, eles dizem que os efeitos psicológicos causados pela pandemia vão além dos prejuízos causados pela doença em si. Isso quer dizer que, apesar de todo o prejuízo, de todas as mortes causadas pelo Covid-19, os efeitos psicológicos nas pessoas que passaram pela pandemia têm um efeito, durabilidade muito maior, podendo causar, então, mais transtornos mentais. E saber disso é muito importante, por quê? Porque é um alerta a uma situação real, a um fato ocorrido e a causas e prejuízos que podem trazer para toda a população brasileira e para toda a população do mundo todo.
Sabendo disso, nós também podemos pensar em formas, em maneiras de mitigar essa situação, de mitigar essas possíveis doenças que venham a atingir aí um grande número de pessoas. Pensar realmente em formas preventivas e formas de cuidados após isso já ter acontecido, né? A maioria, com 60%, relatou então estar tendo estresse. 57,5% relatou ter ansiedade, 26% depressão e 14% pânico. Já em doenças físicas, 34,5% relatou ter gastrite, 23,5% obesidade e 19% doenças respiratórias, contra 17,5% doenças dermatológicas. Então a gente sabe que tem uma associação entre as doenças psíquicas e as doenças físicas e também das doenças físicas com as doenças psíquicas, além de doenças psíquicas poderem levar a outras doenças psíquicas. Assim, uma pessoa que passa por estresse tem mais chances de desenvolver tanto uma doença física como a própria ansiedade e a depressão, por exemplo, ou a crise de pânico. Então, o estresse está interligado com todas essas doenças. Pessoas que relataram ter alguma doença física também relataram passar por um maior estresse. A maioria das pessoas que relatou estar passando por estresse, numa escala de 1 a 10, relatou entre 8 e 10, sendo 10 uma maior intensidade de estresse. Então vamos citar aqui quais foram os estressores na pandemia. A instabilidade política, a possível contaminação de pessoas da família, as finanças, o medo de não ter dinheiro, a incerteza quanto ao futuro e a sobrecarga de trabalho por acúmulo, casa e home office. Vale destacar aqui que a maioria das pessoas nessa pesquisa possuíam nível superior, o que também justifica essa questão do home office, né, junto com o trabalho de casa. Outro dado muito importante foi o nível de confiança nas decisões governamentais. 48,5% das pessoas não tinham nem um pouco de confiança nas decisões governamentais. Mas vamos lá. Essa pesquisa não fala só do problema, ela vai falar também o que as pessoas faziam para aliviar aí um pouco o estresse. 22% procurou psicólogos e então conseguiram ter aí um pouco mais do alívio do estresse. 30% ler livros ou revistas também contribuiu para aliviar o estresse. 39% das pessoas utilizaram aí para diminuir o estresse assistir a programas. 43% das pessoas utilizaram a atividade física, o exercício físico. Então, a atividade física também contribui e ajuda aí pra gente diminuir o estresse. Em relação à atividade física, né, tem várias questões referentes aos hormônios e tudo mais, que faz a gente realmente se sentir muito melhor e menos estressado. 49% das pessoas utilizaram para diminuir o estresse, rezar, orar ou fazer irradiações. Então, a fé em momentos de crise também é um fator muito importante. Então, essa fé, esse acreditar em algo além do que é possível para nós, seres humanos, também é algo muito importante em momentos de crise. 56% das pessoas estavam usando conversas com amigos e familiares, o que traz aí mais uma vez pra gente a importância dos laços familiares e a importância do se sentir amado, certo? Porque aqui as pessoas buscaram por familiares e amigos, então pessoas que temos laços mais íntimos e fortes, certo? Então é muito importante em momentos de crise para as pessoas, para a humanidade em geral, em momentos de crise,
esses laços, esse contato familiar e com amigos é muito importante. Então fica aí de dica para você também colocar isso na sua rotina, na sua vida, né? Pôr em prática uma dessas 6, o que funcionar melhor para você, o que ajudar a diminuir mais o seu estresse, para que a gente tenha minimizado aí o risco de desenvolver qualquer outra doença, seja física ou psíquica. Um ponto interessante nessa pesquisa foi que ela também perguntou se as pessoas viam algum ponto positivo com a pandemia. Olha só que resultado interessante. 26% das pessoas consideraram como fator positivo perceber que podia viver com muito menos. 19% das pessoas disseram que a solidariedade aumentou. 14,5% das pessoas relatou que poderiam entrar mais em contato com o seu próprio eu. 13% destacou que se aproximaram mais dos seus próprios familiares. E 13% disse que a pandemia estava ajudando a diminuir a pressa que era muito grande, que era demasiada anteriormente. Então, apesar do estresse ser uma resposta necessária a certos estímulos que a gente recebe da vida, nós temos que tomar o cuidado para estar diminuindo esse estresse. Afinal, muitas causas de estresse partem de nossas preocupações e muitas das nossas preocupações elas não vêm efetivamente a acontecer. Então, nós não temos essa necessidade de estarmos nos preocupando tanto. Então, vem algo muito diferente que vira o mundo todo de ponta cabeça, muito incerto e que a gente realmente não tinha nenhuma informação e não sabia bem como ia lidar, como ia fazer, como que ia viver, né, em relação à rotina, em relação aos afazeres, em relação a como pagar as contas, por exemplo, em relação a ver ou não ver parentes e entes queridos. Então, né, familiares, pessoas ali próximas, como que ia ficar todo esse contato. Então, é literalmente algo que veio para virar o mundo de cabeça para baixo, virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. E o estresse, né, acabou sendo algo bastante prejudicial por predominar durante mais tempo, certo? E consequentemente, a gente sabe que a gente tem que cuidar dessa parte, a gente tem que cuidar de como nós nos sentimos, nós temos que ter esse cuidado em realmente diminuir o estresse, em ver formas, colocar ali no nosso dia a dia maneiras que a gente consiga aliviar o estresse que nós passamos, porque realmente é algo que pode nos trazer prejuízos, tanto fisicamente como psicologicamente, certo? Então, colocar em prática algumas dessas 6 coisas que a maioria das pessoas nessa pesquisa estavam utilizando e que sentiam que diminuía o seu estresse é bastante bacana, bastante importante para que nós continuemos aí com saúde, apesar dos pesares, né? Apesar de toda a dificuldade que nós passamos, efetivamente, né? Não dá para invalidar tudo o que cada indivíduo, que cada família viveu, foi de forma única e diferente, né? Não tem como a gente saber efetivamente como as coisas foram na pele do outro, né? Como que foi realmente ali para cada pessoa. A gente tem mais certeza, sabe efetivamente o que a gente passou, o que a gente sentiu, como foi esse período pra gente. Então, se foi difícil para você, né, com certeza para outras pessoas foi difícil também, mais ou menos difícil. E a gente precisa ter esse cuidado, saber, não rotular as pessoas, porque quem acabar tendo uma doença psicológica, que é algo muito provável de se acontecer, como eu disse nesse vídeo, depois de uma pandemia,
o lastro que ainda fica de doenças mentais é muito maior do que o que a pandemia, o Covid-19 mesmo, fez na vida das pessoas. Então, para a gente ter esse cuidado com as pessoas, né, ter esse cuidado consigo mesmo, e é isso, se conscientizar de que a gente vai precisar começar a ver a vida com outros olhos, com outros cuidados, com outra sensibilidade, né? Porque a gente nunca sabe o que o outro está sentindo. E se o outro diz o que ele está sentindo, a gente precisa aprender formas aí de acolher, de tentar contribuir. E se não é possível nós ajudarmos o outro, é muito importante que, no mínimo, a gente consiga cuidar de nós mesmos. Afinal, não tem como eu arrumar a casa do outro se a minha casa ainda está bagunçada. Então, você é o seu lar. Eu sou o meu lar, então eu preciso cuidar desse lar, eu preciso cuidar dessa mente, eu preciso cuidar desse corpo antes de querer cuidar da mente ou do corpo do outro. Então a gente também precisa ter isso muito claro, certo? Então eu preciso me voltar para mim, preciso cuidar da minha vida, das minhas coisas, resolver os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas tristezas. Entende? Eu preciso lidar bem com os meus próprios sentimentos, aprender a lidar com as minhas situações e a partir daí, aí sim, né, estando bem, não que você nunca vá ter nenhum problema, né, mas estando bem realmente, aí sim a gente pode começar a levar mais desse bem-estar, dessa ajuda, né, para as outras pessoas. Porque só de você estar bem, você já ajuda a sociedade, já ajuda o seu meio, certo? Então isso é muito importante de nós termos em mente. Então esse era o assunto desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, comenta se você tem alguma sugestão ou se você gostou desse vídeo, né? Pode comentar aqui pra mim também. Se tiver alguma crítica também. E compartilha esse vídeo para todo mundo que você acha que pode ajudar, tá bom? Até o próximo e um grande beijo!